Olá, sejam bem-vindos ao nosso Conexão USA de hoje. É sempre um grande prazer recebê-los aqui, recebê-las nesse nosso canal para falarmos a respeito de Brasil e de Estados Unidos. E especialmente numa época em que o mundo, na verdade, discute relações, sejam elas bilaterais, multilaterais, acordos comerciais, e talvez isso, eu tenho certeza, pode implicar no seu negócio, na sua vida pessoal e profissional. E é por isso que a gente abre aqui um leque, na verdade, de serviços para poder, através dessa parceria com Notícias Agrícolas, oferecer para você que nos acompanha, empresário do agro, empresário da indústria, do comércio, empresário do Brasil e também aos profissionais brasileiros que já estão, inclusive, migrando para os Estados Unidos. Há, nesse momento, obviamente, e esse é um acompanhamento que a gente tem feito de um número bastante interessante de pessoas qualificadas procurando jeitos, normas, ou seja, escritórios de advocacia, como o nosso da Explore Immigration, por exemplo, para tirar todas as dúvidas e informações e começar um processo de imigração. Aliás, antes de eu falar qualquer coisa, é melhor que um time de especialistas comente tudo exatamente das dúvidas que você precisa, direto com você que está nos vendo, que está nos assistindo. E para isso é só entrar aqui no nosso QR Code, vai aparecer aqui na tela. Você abre a câmera do seu celular, aponta para esse QR Code, vai levar você para o nosso WhatsApp. O nosso time já está esperando o seu contato, a sua dúvida, a sua sugestão, porque é assim que começa uma nova parceria. E a gente quer essa parceria que seja feita a partir de agora com você que está nos acompanhando neste episódio do Conexão USA, que está apenas começando. Mas vamos lá. Pois bem, hoje o nosso convidado, que faz parte do nosso casting aqui de negócios, na verdade, é o diretor da Brasil Proxy Financial, o Mário Felipe Adib. Já está aqui comigo dividindo a tela. Mário, é um prazer, na verdade, conversar com você, com a Proxy e tentar, através de palavras, né, o que não é muito fácil, através de cases e através de resultados que vocês já têm, levar essas informações, que é o que eu sempre falo, né? O melhor insumo é sempre uma informação qualificada. E hoje a gente vai falar sobre investir para imigrar, estratégias de proteção e expansão patrimonial, o que, na minha opinião, Mário, acabei de voltar literalmente, né, do Brasil agora recentemente e tenho conversado lá bastante com a indústria, com o comércio, com o agronegócio, com empresários desses três setores e vou te contar, meu amigo, aí uma grande dúvida com relação a todos eles, especialmente nessa questão de diversificação, né, de investimento, e os Estados Unidos é um dos destinos, mas também de imigração. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Márcio. Obrigado, primeiramente, a você, Conexão USA, pelo convite. Um grande prazer participar aqui dessa gravação com vocês e trazer mais conteúdo e informação para todas as pessoas aí. Eu falo que a gente está em constante educação, né? Então, a nossa cultura era muito fechada para o Brasil e agora a gente está começando a olhar bastante para o cenário externo, o cenário global, quais são os benefícios, vantagens ou até opções e ferramentas que a gente tem tanto para proteger o nosso capital, quanto para expandir, aproveitar oportunidades e até mesmo migrar. Então, eu até gosto de falar e trazer, Marcio, alguns pontos mais importantes do porquê diversificar. Por que que a gente deveria ter um pé, né, uma exposição no internacional, no cenário global, principalmente nos Estados Unidos? E aí, o porquê os Estados Unidos, tanto que a gente fala dos Estados Unidos? Eu gosto de falar que os Estados Unidos é a nova Suíça. E aí, e o porquê disso? Até 2011, 12, tinha uma certa vantagem você investir na Suíça, é o que a gente via bastante, né? Investidores globais indo para a Suíça por uma questão de sigilo bancário. E aí, depois de dois acordos, tem dois acordos que foram assinados entre os países ao redor do mundo. Um chamado FATCA, que é um acordo americano com outros demais países, e outro acordo é o CRS, que é basicamente uma troca de informação financeira entre as instituições financeiras de cada país. Então, de certa forma, quando houve essa assinatura desse contrato, não existe mais esse sigilo. Então, qualquer instituição pode coletar a informação, solicitar junto a essa instituição financeira desses países. Então, dessa forma,
o mercado começou a olhar para os Estados Unidos, já era o maior mercado de capitais do mundo. Então, a economia já estava muito bem, depois da década de 70, 80, começou em ascensão ali o crescimento da economia americana, de fato, e ao mesmo tempo o mercado de capitais nas bolsas, né? Então, o mundo começou a olhar para os Estados Unidos e começaram a também, em paralelo, a ter os órgãos ali com relação à proteção, segurança jurídica, etc. Então, o mundo olha para os Estados Unidos hoje, para você ter uma ideia de representatividade de bolsa, né, de mercado de capitais, quando a gente fala de investimento, a gente está falando de mais de 55% que representa os Estados Unidos perto do mundo, e o Brasil a gente está aproximadamente 2%. Então você vê a discrepância aí do tamanho de mercado. Então, como eu gosto sempre de falar, trazer esse ponto do porquê diversificar, né? Eu acho que a gente está cansado de ver dia a dia com relação aos riscos, com incerteza jurídica, instabilidade econômica, enfim, a gente está vendo isso dia a dia, principalmente no governo atual. Então, isso traz uma certa motivação para o investidor brasileiro a buscar essa proteção, buscar essa migração no setor externo. Então, esse é o ponto que a gente vê todos os dias. Mas tem alguns indicadores interessantes que são com relação à inflação, né? A gente sabe que a nossa inflação é muito alta. Então, o acúmulo de inflação ao longo do tempo gera uma perda do poder de compra da nossa moeda. Todo país tem perda do poder de compra porque todo país tem inflação. Porém, a nossa inflação, por ela ser muito alta, ela gera uma perda maior do poder de compra da nossa moeda. Para você ter uma ideia, Márcio, uma nota de R$ 100 em 94 hoje equivale a mais ou menos R$ 12 de poder de compra. A gente perdeu muito poder de compra. Nos Estados Unidos também tem poder de compra do dólar. Mas, comparando com a perda, a gente está falando de mais ou menos uns 50% nos Estados Unidos. Então, uma nota de US$ 100 e 94, hoje ela vale US$ 50 o poder de compra. Isso sem tirar câmbio, sem tirar a gente converter os US$ 50 vezes Hum. quase 5,80, 5, R$ 6, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu trago. Por que diversificar? Primeiro, é a questão de moeda. E aí, perda do poder de compra que prejudica o poder da compra da nossa moeda. O segundo ponto, como o próprio gancho já diz, é o câmbio, né? A gente não sabe, ninguém sabe quanto vai estar o real para o dólar daqui a 6 meses, daqui a um ano. E a gente até brinca, Márcio, que Deus criou o dólar, né, o câmbio, para humilhar os economistas, porque todo mundo que tenta prever não consegue É, acertar no curto exato. prazo. Então, ao longo tempo, né, ao longo prazo, a gente sabe que se continuar do jeito que está, a tendência é de se distanciar cada vez mais o Claro. real do dólar. Então, esse é um segundo ponto que eu queria trazer do porquê diversificar, né? Não, e você está falando, Mário, na verdade, de assuntos que são extremamente importantes, não só na atual conjuntura econômico, político, né, mundial, na verdade, mas especialmente por uma questão onde a gente sabe de um Brasil, e aí eu não comparo, tá? Como eu falei, acabei de voltar do nosso país, mas não dá para comparar banana com abacaxi. A gente sabe que, né, cada país tem as suas características, mas nós temos hoje, foi essa metáfora que eu usei, inclusive, com os empresários, né, locais, especialmente foquei bastante no Rio Grande do Sul, e essa metáfora que eu usei até para fazer essa pergunta para você, eu vou repeti-la aqui para todo mundo no Conexão, que é exatamente como se nós estivéssemos hoje numa mesma corda, Mário, todos os países, né, que têm relações comerciais pendurados num penhasco, só que lá em cima da corda tem um cidadão com uma faca muito poderosa, né, cortando esses países, né, ou seja, ele está lá escolhendo, agora eu vou cortar o México, agora eu vou cortar o Canadá, agora eu corto a China. Alguns ele não corta essa corda, mas ele só dá um piquezinho para dar, né, para dar uma assustada, na verdade, aí um nozinho da corda arrebenta, aí aquele país já senta para conversar. Porque nós já ouvimos aqui no Conexão USA essa questão da característica transacional do Trump, né, que o Daniel trouxe para a gente, e a gente sabe que sentar para negociar com ele talvez seja o principal motivo. Só que eu uso essa metáfora da corda para dizer que o país vai cair. Só que alguns vão, na verdade, se arranhar, outros vão quebrar o braço, mas tem país que vai quebrar o pescoço. E aí o ciclo que é econômico que você acabou de citar para a gente, ele pode ser muito rápido se for um arranhão, um tempo médio, né? Se for quebrar uma perna, um braço, mas se quebrar um pescoço, pode demorar anos para se recuperar.
E talvez Sim. fazer essa proteção patrimonial e talvez fazer ter uma previsibilidade, né? Já que a gente não tem essa bola de cristal do dólar, como você disse, talvez seja um dos caminhos mais inteligentes, né? O que a inteligência estratégica usa para minimizar, na verdade, essas questões financeiras do empresário, especialmente do empresário brasileiro que vive com insegurança jurídica, por exemplo. Quais, na sua opinião, são os principais fatos? Primeiro, para apressar esse passo. E segundo, que é algo que eu noto, porque eu conversei com muita gente, todos têm um interesse em fazer. Mas por que que ainda não fizeram? Qual é o entrave, na tua opinião, que ainda talvez fica remoendo na cabeça do empresário? Ou seja, eu quero, eu preciso, mas eu ainda não tomei essa decisão. Bom ponto, Márcio. Ótima pergunta. Eu acho que são pontos de reflexão que a gente vê dia a dia. Eu acho que é uma questão de, primeiro, falta de conhecimento e de informação. Então, a gente viu, quando a gente resolveu vir para o Brasil, a Proxy é uma empresa americana, 100% americana, a gente atua 100% no mercado, nos Estados Unidos, e a gente começou a identificar, essa demanda crescente no Brasil, e a gente resolveu vir para cá para, de fato, ajudar os brasileiros a acessar esse mercado, a facilitar esse caminho. Então, 2019, mais ou menos 2019 para 20, a gente começou com esse plano de vir para cá para ajudar nesse caminho os brasileiros. Então a gente começou a identificar alguns mitos, principalmente de envio de recurso. Então, os primeiros mitos eram: ah, eu pago imposto na hora de enviar o recurso, eu pago uma taxa de enviar. Na hora de receber o recurso, trazer de volta, eu também pago. Então, começavam algumas resistências de de alguns mitos que existiam na época, justamente por falta de informação. Então, acho que esse é o primeiro ponto, e a gente vem fazendo esse trabalho de educação financeira desde então, de olha, você não tem uma taxa, você tem isso, aquilo, então é fácil mandar. Hoje está muito mais fácil, claro, que há 15, 20 anos atrás. Tem mais empresas oferecendo esse caminho, esse acesso. Então, eu acho que isso tem ajudado bastante a, de fato, abrir esse caminho. Então, essa educação financeira, essa informação que a gente tem trazido, e outras empresas também, tem ajudado o brasileiro a entender que não é tão difícil assim. E é, de fato, mais fácil. É simplesmente ele começar a colocar o primeiro pé na água e ele sentir. Porque, de fato, é o mercado diferente, né, Márcio? É É. cultura diferente, o mercado diferente. Então, muitas vezes tem uma outra questão que eu acho que é medo, de não entender o mercado e achar que o mercado é muito diferente. Então, o que a gente vê bastante, e o que eu aconselho, inclusive, é começar com pouco. Ah, eu tenho intenção, quero diversificar, vou começar com pouco dinheiro e aí traçar uma meta mesmo de quanto que seria ideal, né, o Uhum. interessante a ter esse pé lá fora. Começar essa meta devagar. Então, você mandar um pouco a cada período, etc. Eu acho que esse é um movimento interessante para começar, tá? E já que a Proxy trabalha exatamente com esse público, né, e tem essa expertise, ou seja, e essa sua orientação inicial eu achei bastante válida, né, porque o experimento ele precisa começar muitas vezes pequeno e até para sentir a segurança e as leis, né, até porque nos estados aqui onde você vai investir, eu estou falando, né, o empresário brasileiro tem também, eu sei que a Proxy faz essa escolha e dá essa essa informação importante para esse investidor, porque dependendo do estado que você vai investir, também existem leis e regras, né, um tanto quanto diferentes. Então é importante saber aonde, quando, como, né, todo o lead desse investimento. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que deixar os ovos, ou seja, todos na mesma cesta, ou seja, todos no Brasil, há um risco, Mário. E na tua opinião, eu já fiz essa pergunta para outras pessoas, mas eu gosto de ouvir as diferentes respostas, né? E eu tenho certeza que o nosso público também. Qual é o risco de fazer isso? Ou seja, de ser um monoinvestidor, né? Claro. Ótimo ponto também, mas porque a gente tem até alguns casos interessantes e engraçados, porque tem alguns investidores que falam assim: ah, mas Mário, é muito arrojado eu tirar o dinheiro do Brasil e colocar lá fora. Aí eu falei assim: pensa comigo, não seria muito arrojado manter o dinheiro 100% no Brasil, ao invés de você diversificar e aproveitar um país que, olhando o cenário global, quando há crises no mundo, em momentos de incerteza, os investidores globais vão para um ativo mais seguro. Atualmente, o ativo mais seguro,
considerado por risco, etc., é o título de dívida do governo americano. Então, aí acaba sendo até uma controvérsia, né? Então, se manter o dinheiro todo no Brasil acaba sendo mais arriscado do que eu diversificar uma parte dele nos Estados Unidos e aproveitar ativos até com baixo risco, etc. Então, essa é o movimento ao contrário, né? Então, e ser mais conservador seria se você diversificasse mais o seu patrimônio em outros locais, porque, de novo, né? A gente tem visto diversas incertezas no dia a dia aqui no Brasil. Então, se você tem um pouco do seu recurso fora, você acaba protegendo com o que está acontecendo aqui, né? Então, esse é o X da questão aí do porquê diversificar. Você acaba protegendo uma parte do seu patrimônio e, ao mesmo tempo, aproveitando outras oportunidades aí também, Márcio. Bacana, muito legal a sua resposta. E aí eu quero entrar especificamente, talvez esse seja um dos motivos, né, da gente estar aqui debatendo um pouquinho a respeito dessas oportunidades. Claro que todos existem, sabem que tem os desafios, mas quando você está muito bem representado, né, seja ele com o Grupo Explore, com a Proxy, nossa parceira, ou seja, com todas as empresas que envolvem, especialmente aqui o Conexão USA, eu tenho certeza que você vai minimizar muito, né? E encurtar, na verdade, eu acho que isso é muito importante, encurtar talvez alguns passos. E aí essa velocidade, Mário, que eu queria comentar, porque muitos, quando tomam a decisão, a gente está falando da questão da tomada da decisão, que às vezes ela é um pouco pensada, e está tudo bem, mas é pensada, às vezes, perde o deadline, ou pensa demais, a gente sabe que existem oportunidades, né? Como diz o próprio gaúcho, né? O cavalo encilhado passa uma vez só, e aí você tem que pular, porque senão você perde a vez. Mas mesmo assim, ou seja, com toda a cautela na hora de tomar essa decisão, muitos querem, e aí é da nossa cultura brasileira, velocidade. Ou seja, demora para tomar a decisão, quando toma, quer que as coisas andem bastante rápidas. Bastante rápidas. Aí vem um detalhe. A gente sabe que na gama de oferecimento, por exemplo, de vistos migratórios, existem, né, uma centena, um pouco mais até talvez, dentro das suas, cada um com as suas características, né? E elas não são, obviamente, muito como a gente já ouviu aqui, não é você que escolhe o visto, é o visto que acaba escolhendo você. Mas Sim. nesse caso, e aí o nosso foco vai para o EB5, o EB5, ou seja, especialmente aonde é necessário fazer um investimento e ter um planejamento, obviamente, ter uma representatividade através da proxy, por exemplo. Mas existem regras e caminhos que precisam ser desbravados. E aí é que vem a minha pergunta. Para esse empresário que toma essa decisão e que de repente nos assistindo falou, então é agora que eu vou começar a tirar dúvidas e vou entrar em contato com o Conexão USA. É só entrar lá no nosso QR Code, está sempre aqui na tela para você entrar em contato com a nossa equipe. Fique à vontade para iniciar, na verdade, né, as suas dúvidas, mas o Mário vai começar a tirá-las a partir de agora. E aí, Mário, vem essa questão, ou seja, qual é o primeiro passo? Pronto, eu tomei a decisão de que eu serei um investidor nos Estados Unidos para obter o IB5 para mim e para minha família. Por onde começar? Como começar? Quais são as regras? Ou seja, quais são os primeiros passos para quem tomou essa decisão? Perfeito. Muito bom, ó, Márcio. Então vamos lá, passando essa etapa da escolha, né? Como você falou, o visto escolhe o investidor, que tem características diferentes, perfis diferentes, etc. Mas uma vez tomada a decisão e analisado e decidido que o EB5 é o melhor caminho, né? Seria o mais interessante. Eu vou abrir um parênteses aqui com relação ao que de fato é o EB5, né? O que é esse visto? Então, esse visto, rapidamente, aqui uma breve introdução, ele foi criado na década de 90, já existe bastante tempo, porque o mercado, o órgão migratório começou a entender que precisaria ter um visto para um perfil de investidor high level, ou seja, um perfil de investidor alto, que tivesse dinheiro, recurso, que pudesse agregar valor em dois pontos, incentivando a economia e gerando empregos. Então, você tem o EB5 tem duas formas de investir, a forma direta e a indireta. A forma direta, você constitui um plano de negócio e você investe o recurso exigido pelo programa, que aí são dois valores, US$ 800.000 e US$ 1.050.000. O que diferencia cada um deles e por quê?
são baseados em áreas. Então, áreas que têm maior índice de desemprego têm uma maior motivação, né, um maior incentivo ali de constituição desses projetos nessas áreas. Sobretudo, nesses projetos que são constituídos nessas áreas, o governo, né, o imigratório, ele lhe concede um valor menor, que são US$ 800.000 mínimos. Em áreas que estão com menos índice de desemprego, eles se classificam com um valor mais alto, de US$ 1.050.000. Nessa forma do projeto indireto, desculpa, direto, que você constitui o seu próprio negócio, há diversos riscos. Se o seu negócio não for para frente, você não conseguir gerar empregos, etc., você pode perder o status, né, perder o processo. Nesse projeto direto, ele só classifica para um valor, que é US$ 1.050.000. Em projetos indiretos é onde você entra em projetos já pré-existentes. Esses projetos são pré-qualificados e elegíveis a essas regras do programa EB5. Então, esses projetos têm esses dois valores, vai depender da área. E quais são as regras do EB5? Então, houve muitas mudanças nesses últimos anos para cá, mas atualmente a nova regra, portanto, baseado nesses valores, US$ 800.000 e 1.050.000, porém, ele ainda mantém a exigência de geração de 10 empregos por vaga de EB5, por investidor. Então, o projeto, quando ele vai ser constituído, seja um hotel, um empreendimento residencial que for, geralmente é projeto imobiliário, Márcio, porque gera mais emprego. E num Uhum. projeto, numa forma indireta, você entrando num projeto já existente, eles são considerados empregos diretos, indiretos e induzidos. Ou seja, até uma prestadora de serviço, uma engenharia, uma empreiteira que não é contratado diretamente, um funcionário da construtora do projeto, ele pode ser considerado esses empregos indiretos. Então, é feito um cálculo de todos os empregos que vão ser gerados ao entorno do projeto. Então, até mesmo o acesso de rodovias, esses empregos também são considerados. Então, tem uma vantagem interessante. Quando o projeto é elegível ali, ele se encaixa para receber investidores EB5, geralmente ele tem uma margem muito alta de geração de emprego perto do número de investidores. Então, vamos supor, se ele gera 10 investidores EB5, ele teria que ter 100 empregos. E geralmente ele tem até um pouco mais, 200, 300, 400 empregos que ele planeja gerar. Mas aí, Mário, vem uma pergunta. Eu vou literalmente me colocar aqui no lugar do empresário brasileiro, né, do investidor brasileiro, que gostou muito da ideia, mas ainda continua com algumas dúvidas. Obviamente, né, elas vão cessando ao longo do tempo e dessa consulta que a gente faz, obviamente, caso a caso, com certeza. Mas de Claro. forma geral, vamos lá. Primeiro, essa questão de projeto. Quem faz o projeto? Eu tenho um investimento, mas eu não tenho projeto. E quem faz o projeto para mim? É a Proxy. Não, a proxy ela é basicamente ela analisa os projetos existentes e ela traz os projetos que se encaixam mais para aquele tipo de perfil. Então você tem projetos hoje que oferecem, não ao objetivo, mas eles oferecem um pouco mais de retorno que outros, porque são mais arriscados. Projeto nenhum EB5 garante 100% da aprovação. Não existe, não pode, é contra a lei do programa B5 é que o seu recurso precisa estar em risco. Qual que é o objetivo da Proxy? Analisar os projetos do mercado, identificar os projetos que têm menos risco possível. Aí tem vários indicadores, por exemplo. Você tem projetos que têm um histórico muito bom, que tiveram um histórico 100% de aprovação, então esse é um indicador muito bom. Você tem projetos que não pega tanto financiamento de banco e classifica o investidor do B5 como senior loan, como dentro da cadeia de prioridade de pagamento, o investidor é o primeiro, ele é o prioritário. Então, esse é um outro ponto interessante na hora da devolução do recurso para o investidor. Com relação a cronograma ali de obra, qual o momento que esse projeto está, se ele já está gerando emprego, se ele já gerou bastante emprego perto do planejado. Tem um selo que chama Exemplar Approval. Esse projeto, quando ele tem esse selo, Márcio, ele já foi aprovado pelo USCIS, que é o órgão migratório que aprova, né, que analisa as petições. Então, quando ele tem esse selo, basicamente, com relação ao projeto, já está aprovada a primeira aprovação do Green Card. Então, de novo, são vários indicadores que a gente aqui precisaria ter mais tempo para explanar, explorar, mas são essas análises que a gente faz
e traz os projetos que são menos arriscados e mais interessantes para aquele tipo de investidor, tá? Bacana. Isso é Inclusive, importante a gente elucidar, né, Mário? Pode continuar, por favor. só para finalizar, tem as novas regras também tem mais dois incentivos. Além daquela área que eu te falei de US$ 800 mil, tem uma outro incentivo que é projetos rurais. Esses projetos rurais têm um tempo mais ágil de aprovação e ele acaba sendo prioritário na fila. Então, o melhor dos mundos hoje, se o investidor quer agilidade, né, como a gente tem falado, são projetos que se encaixam nesses perfis rurais, etc. Tá? Bacana. E, Então, e é bom falar para esse público, né, que é essencialmente o público que a gente comenta e conversa nesse momento através do Notícias Agrícolas, porque, primeiro, é a expertise, né, empresarial de boa parte da economia brasileira, de quase um terço da economia brasileira, mas no Brasil, não aqui nos Estados Unidos. Então, para isso que é importante ter talvez um projeto bastante interessante, e eu imagino que esse projeto rural ainda se encaixe provavelmente nesse valor menor aqui, né, muito provavelmente, 100%, né? Então isso é 100%. mais importante. E como é um investimento, ou seja, ele pode voltar, né, Mário? Ou seja, o projeto em si é para aprovação, mas ele é um negócio, ou seja, esse dinheiro investido, esse recurso investido ao longo dos anos, e talvez até mais do que isso, pode retornar para o investidor, né? Sim, a regra do programa B5, Márcio, ela não exige que o projeto devolva o capital. Aí o que Não, eu está falo mais retornando um. porque o negócio sendo Ah, os sustentável, dando juros, né? lucratividade, não o dinheiro Sim, retornar, né? Ou seja, o negócio é para ficar, ou seja, né, perene. O negócio vai trazer resultado positivo, assim a gente espera. sim. Esse resultado é do investidor, correto? O que que eles fazem? Na tradução do programa, olhando para o developer, né, o Uhum. construtor, é basicamente empréstimo a juros baratos. Então, se Uhum. ele vai a um banco, ele tem primeiro um passivo, né, que ele entra no quadro do balanço patrimonial como passivo. Segundo, é mais burocrático para ele conseguir esse recurso. E terceiro, ele tem um juros mais alto. O programa EB5, como o objetivo não é investimento, geralmente os retornos são baixos, tá? E esse retorno é baixo porque não é o objetivo. Então, em contrapartida, quando você tem projetos que pagam menos retornos, é aí que entra aquela questão do risco-retorno, né? Então, quando tem um investimento que paga menos retorno, ele é mais seguro. Quando tem um projeto que paga mais retorno, ele é mais arriscado. Mas tem um ponto interessante que é a nova regra com relação ao montante de investimento que fica no projeto. Antigamente, o tempo de devolução do recurso era até a aprovação da última petição. Então, podia variar entre 5 a 7 anos. Atualmente, a nova regra, o recurso tem que estar investido por 2 anos no mínimo. Ou seja, tem projetos que em 3 anos, 2 anos e meio, 4 anos, dependendo de cada projeto, já devolve o recurso. Então, por mais que você tenha um retorno pequeno, você fica menos tempo com o recurso no projeto. Então, consequentemente, você pega o recurso de volta e começa a investir em outras coisas. Perfeito. Então, você ganha esse gap de tempo com relação ao retorno baixo, tá? E já que a gente está fazendo essa comparação tempo e investimento, Mário, a questão do Green Card, ou seja, para pegar na mão. Eu entrei com o processo, eu entrei em contato agora com o nosso time aqui da Explore, foi parar na Proxy esse projeto, ou seja, essas empresas, né, trouxeram toda a garantia para fazer um processo jurídico muito bem embasado e com boas perspectivas de aprovação. Mas e o tempo de green card na mão? Quanto tempo? Qual é a média, mais ou menos, do início de um processo até pegar o Perfeito. documento para o investidor e para a família? É uma resposta não muito agradável, mas eu vou explicar e melhorar. Depende. E por que depende? Depende de cada projeto. Tem projeto que, de novo, não são rurais, são projetos mais normais, vamos colocar assim. Ele pode demorar a primeira aprovação da petição, que gera já o green card provisório, mas ele já é um green card. Você tem os mesmos direitos de um green card permanente e de um cidadão, porém com duas exceções. Você não pode aplicar para cargos públicos, trabalhar no governo, por exemplo,
e nem votar nas eleições. Mas tirando isso, todos os direitos são os mesmos. Então, Bacana. esse projeto mais normal, ele tem aí entre 2 a 3 anos mais ou menos de previsão. Depende muito, porque embora seja o mesmo projeto, cada investidor tem um tempo diferente. Mas eu vou colocar mais ou menos essa média. Projetos que estão em áreas rurais, hoje que tem um Exemplar Approval, que eu te falei do selo, eu vi em alguns projetos de parceiros que até teve um caso interessante. Eu não uso essa métrica como referência de tempo, mas o período mais rápido de aprovação foi 29 dias de uma pessoa, de um brasileiro de Minas. Esse projeto específico, eles dão de média de aprovação entre 3 meses a 9 meses, tá? De novo, cada investidor pode ter um tempo diferente, mas é mais ou menos isso. Porém, vamos lá. Ah, Mario, mas eu quero investir no B5, mas eu não quero que o meu a Green Card seja aprovado em 6 meses, porque eu quero ter um tempo aqui para planejar. Você pode postergar as etapas. Então, a partir do momento que você aplicar, e aí você garante a sua vaga num projeto mais seguro, embora ele aprove mais rápido, mas a partir do momento que você recebeu a aprovação, você pode postergar a sua entrevista no consulado para receber o stamp, né, o carimbo ali no passaporte. Você pode postergar ao máximo a sua ida para os Estados Unidos para a entrada já como residente, começar a tirar os documentos. E mesmo assim, ainda, Márcio, eu preciso ter um tempo fora dos Estados Unidos, porque eu tenho minhas coisas para resolver aqui, empresa, família, etc. Tem algumas permissões que você pode solicitar de ausência nos Estados Unidos. Então, você pode, por mais que o Green Card esteja aprovado, você solicita isso para o órgão imigratório, USCIS, e com essa aprovação, você apresenta para o policial na hora da borda ali, né? Quando você entra na imigração, você apresenta isso para ele, ele não vai ter uma interpretação de que você abandonou. Exemplo, não tem na regra um tempo mínimo que você poderia ficar fora dos Estados Unidos. Mas se você aplicou para o EB5, pegou o Green Card e você está, exemplo, um ano fora dos Estados Unidos, o policial da imigração pode interpretar que você abandonou seu status e pode suspender o seu Green Card. Então, para evitar isso, a gente aconselha a ter essa permissão na mão para mostrar para ele: olha, eu estive fora por um ano, 2 anos que seja, e está aqui minha aprovação por causa disso, disso, disso. Acabou, Claro. resolvido o problema. É só por prevenção, tá? Então, Bacana. de novo, pode postergar, como você pode adiantar e o mais rápido possível. Muito legal, até porque essa minha próxima pergunta, na verdade, Mário, para você entender, e a sua resposta, eu diria que ela vai ser focada especialmente nas esposas e nos filhos. Eu vou tentar explicar por quê. Até por experiência própria, eu já recebi amigos, casais e investidores aqui no Tennessee, onde eu moro, onde na primeira visita, obviamente, é todo mundo na questão, né, especialmente de beleza e diversidade, né, de natureza, de oportunidade, tudo isso que a gente está falando é sensacional, todo mundo gosta. Mas quando volta para o Brasil, para a família decidir, geralmente, não estou dizendo que é regra, mas geralmente é assim. O homem fica apaixonado, né? Olha, é muito legal, eu quero muito investir lá nos Estados Unidos, eu quero talvez mudar, né, futuramente para os Estados Unidos, mas aí tem a questão familiar, ou seja, a esposa, os filhos, e aí eu estou falando de vantagens, de benefícios. Quais seriam, na sua opinião, por exemplo, além, né? Porque a gente está falando de um documento e de um benefício. Eu já ouvi de americanos, eu não sei se você concorda com essa frase, eu vou falar nesse contexto porque eu lembrei agora, Mário. Mas eu já ouvi falar americano dizendo, por exemplo, que visitar, não é nem vir para cá como um imigrante, não. É visitar os Estados Unidos é um benefício, é um privilégio, não é um direito, né? Então, Uhum. assim, pensando dessa forma e trazendo agora para quem vem definitivamente para investir, para morar e vai trazer a sua família, existem coisas que eu acho que são importantes no peso da decisão. Quais são os benefícios para os meus filhos? Quais são os benefícios para minha esposa, para o meu esposo? Quais são as vantagens, na verdade, de imigrar para os Estados Unidos? Na sua opinião, com o tanto de cases e histórias que você deve ter para contar para a gente, quais seriam as principais, pelo menos? Ótimo, muito, muito bom ponto também, porque isso pega bastante na hora da decisão, Márcio.
Então, no caso do EB5, só para complementar, um investidor, seja a mulher ou o homem, ele tem direito ao cônjuge e os filhos até 21 anos não casados. Então, é o pacote todo. Isso é um ponto positivo. Agora, voltando para a decisão, né? Eu acho que ao longo desses quase 12 anos aí de mercado internacional, migração, private equity, enfim, ajudando os brasileiros a diversificar e proteger o patrimônio no exterior, eu vejo que acho que os principais pontos, e aí eu coloco como top, o número um ali do ranking, é segurança. Eu acho que a segurança é o que mais pega. E o segundo ponto é a criação dos filhos perante as escolas. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, quando se você mora na onde você mora, no seu CEP, possuem escolas. Você pode escolher até um CEP mais interessante, dependendo da escola, melhor ou mais interessante para os seus filhos, mas as escolas são gratuitas ali. Tem escolas particulares, mas não há necessidade, de fato, como a gente vê muito no Brasil, né, que as escolas públicas, em questão de ensino, o nível é um pouco mais inferior, tem uma questão de segurança, enfim, a escola particular acaba sendo mais recomendada no Brasil. Nos Estados Unidos é ao contrário. Nos Estados Unidos você tem muitas escolas públicas que são até melhores do que as particulares. Então, dependendo de onde você mora, no seu zip code, ali, no seu CEP, os seus filhos vão poder estudar nas escolas gratuitamente. E tem ali uma série de atividades, etc., que acaba sendo vantajoso para a criação dos filhos ao mesmo tempo. E aí tem aí a mudança, né? Acaba sendo também outras questões que o próprio americano usufrui. Você tem acesso a crédito barato, então compra de casas, compra de carros, os juros, por serem muito baixo, dificilmente o americano usa capital próprio para comprar uma casa. Geralmente o americano compra a casa através de um financiamento, porque os juros é muito baixo. Então esse acesso às coisas acaba sendo até um pouco mais interessante nessa mudança também. Então eu vejo, é claro que a desvantagem é que você fica longe da família, né? Você tem ali, cria uma camada um pouco mais distante, mas com relação à segurança, você está num ambiente, claro que tem bairros mais perigosos nos Estados Unidos, mas no grande geral é mais seguro. Você tem benefícios com relação aos filhos, criação, escolas gratuitas. Ao mesmo tempo, você tem acesso a créditos baratos para você conquistar às vezes sonho de uma casa própria, ou até mesmo a expansão do seu patrimônio imobiliário, carros, etc. Ao mesmo tempo que você tem esse acesso, você tem ferramentas para você também trazer outros benefícios, como eficiência tributária, proteção patrimonial, familiar, etc. Então, a gente poderia estar aqui até por uma hora, a lista é grande dos benefícios, Exato. mas acho que com relação a essa decisão, voltando ao seu ponto, Márcio, eu acho que a segurança é o que mais pega na hora da decisão, tá? E também tem um detalhe, né? A gente que está vendo essas instabilidades econômicas mundo afora, essencialmente talvez nesse momento, né, que a gente está vivendo, mas a economia é cíclica, né? Eu sempre falo que assim, o Brasil, assim como os Estados Unidos, vai passar, né, por uma alta produtividade, alto consumo, pleno emprego em algum momento, né, especialmente aqui. Depois pode passar por uma pequena recessão, estagflação, seja lá o que for. O ciclo, na verdade, em países mais desenvolvidos, a meu ver, ele é mais rápido, ou seja, é diferente para cada um, obviamente. Mas existem ciclos, como eu disse lá atrás, existem ciclos que vão ser, que vão acabar fazendo mais rápido, porque nada é bom que vai durar para sempre e nada é ruim que também fica eternamente, né, nesse patamar. Então a gente vive sim numa gangorra econômica e não é diferente no Brasil, mas especialmente para o público, uma área que a gente está falando, que planta com um dólar, colhe com outro dólar, está sempre de olho, né, nas relações comerciais e já é muito resiliente, ou seja, precisa ser bastante resiliente. É muito corajoso, porque para empreender num Brasil rural precisa de muita coragem, na verdade, de tomada de decisão. A todo momento, né? Seja para comprar, seja para vender.
mas a gente sabe que existem ferramentas que podem cada vez auxiliar mais ainda, especialmente para, como eu disse, não quebrar o pescoço. Mas no momento que uma família, e aí para esse público rural que nós estamos falando agora, por exemplo, essencialmente rural, toma essa decisão, diz, olha, eu vou atrás de informações do EB5, porque talvez essa seja, sim, uma alternativa. Mas eu não quero deixar o meu negócio no Brasil. Mário, achei muito legal o que você está falando, o Márcio te fazendo aí um monte de perguntas, você está trazendo para mim um cenário bastante interessante, mas eu ainda não tenho a certeza de deixar 100% os meus negócios no Brasil. Como que funciona nesse caso, né? Qual é a tua orientação para esse cara que, mesmo vindo a morar nos Estados Unidos, mas ele não quer se desfazer totalmente, pelo menos, dos negócios no Brasil? Como é que funciona essa relação? Muito bom. Acontece bastante, viu, Márcio? Nesses últimos anos aí, a gente tem visto bastante casos, tanto da migração 100% e fechar o vínculo com o Brasil, dar a saída definitiva, e você não pagar mais imposto, não ter o dever de pagar o imposto no Brasil, e sim se preocupar 100% com os Estados Unidos. Então, tem esse caso. E tem os casos também que existem essa manutenção do negócio ou dos vínculos no Brasil. E nada impede você manter esses vínculos no Brasil, você continuar o seu negócio no Brasil. É claro que existe um planejamento visando que o seu custo agora é em dólar, né? Se você, a família, etc., mora nos Estados Unidos, seu custo não é mais em reais, né? Agora é dólar. Então, a visão disso requer aí um planejamento tanto patrimonial com relação à geração de receita versus a custo, ao mesmo tempo, quais são as vantagens ou desvantagens e benefícios de eu migrar meu patrimônio para lá ou manter um pouco para cá. E aí, de novo, cada caso é um caso diferente, mas existem essas duas opções, tá, Marcio? Então, eu mantenho meu negócio no Brasil, eu continuo trabalhando aqui no Brasil, etc. E eu mantenho também minha posição nos Estados Unidos, ou eu fecho tudo que eu tenho no Brasil e vou 100% para os Estados Unidos. Nada impede você manter também as suas coisas no Brasil ou simplesmente sair daqui 100%. Então, dá para manter aqui, inclusive na hora de tirar o seu passaporte, se tornar cidadão americano, você pode manter as duas cidadanias e os dois vínculos, nada impede, tá? E mesmo que você dê essa definitiva, também não corta o vínculo, o seu passaporte, de você ser brasileiro. Se o CPF continuar ativo, você só não vai ter a obrigação mais de pagar imposto no Brasil. Então, existem essas duas opções, caso isso seja uma dúvida que possa ser uma resistência, né, na É. hora de tomar uma decisão. Não, sem dúvida é. Eu tenho escutado muito nessa questão inclusive de procura junto com essa assessoria jurídica, Mário, uma assessoria contábil, porque uma dúvida comum é, mas e aí vou ser tributado nos dois países? Existe essa bitributação? Como é que eu vou pagar meu imposto lá se eu quero manter ainda o meu negócio funcionando lá para mesmo ganhando em reais, talvez dar um suporte para os meus custos extras nos Estados Unidos, ou seja, cada família, cada empreendedor, cada investidor tem uma história diferente, né? E ela é analisada, claro, eu imagino caso a caso, também com essa orientação contábil, né? Inclusive, isso daí, Márcio, é um ponto que acaba trazendo muita resistência na hora da decisão, porque os Estados Unidos, a regra tributária do Brasil é a mesma dos Estados Unidos, é global tax, ou seja, tudo que eu tenho de receita no mundo inteiro, eu tenho que declarar e pagar no Brasil. E ao mesmo tempo, é a mesma regra nos Estados Unidos. Então, a ideia, né, o dever nosso como cidadão ou residente fiscal nos dois lugares seria fazer isso. O que muitas vezes a gente sabe que muitos investidores não fazem, enfim, mas essa é a recomendação. E acaba sendo essa questão tributária acaba sendo um fator impeditício para o investidor tomar essa decisão. Só porque ele não sabe muitas vezes e tem conhecimento, e às vezes ele para por aí. Ah, não, eu vou me tornar Global Tax, vou pagar imposto nos dois lugares. Eu não quero fazer esse movimento. Mas aí tem um ponto interessante, porque requer uma análise consultiva de um profissional. Porque muitas vezes esse cara fazendo uma estratégia eficiente tributária, ele acaba pagando menos imposto do que ele acharia que ele pagaria. E acaba sendo até mais vantajoso, porque ele não tem um acordo, mas ele tem uma compensação entre os dois locais, Brasil e Estados Unidos. Então, o que eu pago aqui
Lá eu declaro, mas eu já paguei uma parte aqui, então eu pago o diferencial lá ou vice-versa. Só que ainda assim, tem ferramentas, tanto no Brasil e nos Estados Unidos, tem muitas ferramentas que trazem eficiência tributária, Marcio. Então, com um bom planejamento, ele acaba pagando menos imposto e acaba tendo uma fluidez ali na carga tributária, até mais interessante muitas vezes que no Brasil. Você lembra quando, até um ponto interessante, você lembra quando o Trump estava sendo candidato e com a Hillary, lá no primeiro mandato dele, e a Hillary veio e falou para ele que ele não pagava imposto, ele pagava menos imposto que a assistente dele. E de fato, percentualmente, ele pagava menos, não em valor, né? Mas percentualmente ele pagava menos imposto que a assistente. Por quê? Porque ele é um sonegador de imposto, ou porque ele é um cara de má índole? Não, porque ele usa estratégias e ferramentas adequadas que muitas vezes o assistente não tinha conhecimento disso. Então, com um profissional para fazer um planejamento adequado para o cliente, né, para o investidor, acaba tendo muitas vantagens que ele não consegue identificar no primeiro momento. E por esse Claro. motivo, às vezes ele não decide se migrar por esse motivo, mas se ele fosse consultado, né, se ele solicitasse uma consulta ali e fosse verificar o que poderia ser feito no caso dele, ele veria que seria um fator impeditício, e sim ele poderia migrar tranquilamente. Então, isso é uma recomendação que eu dou também. Se muitos investidores, a gente vê isso, né? Você É, também vê bastante bastante. aí que trava nessa parte do imposto e acaba pegando muito para brasileiro. É. Mas não fiquem com medo na questão do imposto. Pelo contrário, é uma questão que, se, de novo, trazendo um bom profissional, acaba sendo trazendo muitas vantagens e benefícios nessa parte de eficiência tributária. É mais uma vantagem daquilo que a gente tem falado bastante para vocês aqui no Conexão USA. Junto com o Mário, a gente já fez isso algumas vezes, que é a questão da qualidade da informação. Ou seja, se você. E olha que a gente passa aqui, né, Mário, algumas informações genéricas, porque a gente está falando para públicos distintos. Por isso que é importante, na verdade, vocês entenderem que é caso a caso, né? Família a família, negócio a negócio, visto a visto. E para quem ficou interessado de uma forma ou de outra, é só entrar em contato com a gente, vai lá, procura o nosso time, tira a sua dúvida, faça a sua pergunta, não tenha receio de fazer isso, né? Nós estamos à disposição exatamente para iniciar uma conversa com todos vocês. E aqui não custa nada, né? Diferente de outros lugares que a gente vê por aí, que a pessoa quer sair cobrando para fazer uma entrevista com vocês, aqui não tem isso, na verdade. A gente já tem expertise suficiente e gente, porque as empresas se fazem com gente, se fazem com pessoas competentes, cada uma na sua área. Então entre lá em contato, coloca a câmera do seu celular aqui no nosso QR Code, vai levar você para o nosso WhatsApp, tem a nossa página também, a nossa landing page, aliás, com todos os episódios para você também assistir a hora que você quiser, tirar um pouquinho, na verdade, de dúvidas, né? Assistindo os episódios antes de entrar em contato e falar diretamente conosco, porque é assim que funciona. E é assim que tem que iniciar, na verdade, essa parceria. Porque parceiros precisam estar alinhados. E a gente quer também pessoas que sejam sérias, que trabalhem de forma honesta e que queiram fazer novos investimentos, novas oportunidades, como eu sempre falo, pessoais e profissionais aqui nos Estados Unidos, com as melhores empresas possíveis que podem auxiliar e trazer, talvez, aí o que você deseja, né, para o seu futuro, para o futuro do seu filho, para a sucessão familiar, que a gente sabe que, especialmente no agronegócio, precisa ser pensado de forma bastante importante, e nas questões econômicas, né? Porque se a gente não se proteger e ficar dependendo do governo, seja ele qual for, seja aí no Brasil, com todos os problemas que tem, seja nos Estados Unidos, a gente vai continuar trabalhando. Então, independente de governo, eu acho que a gente precisa, na verdade, nos proteger, nos ajudarmos. E é por isso que fica esse meu recado para você, empresário, empreendedor, seja da indústria, do comércio, do agronegócio, para falar conosco aqui no Conexão USA, para iniciarmos essa parceria. Mas, Mário, falando isso, eu vou te fazer uma última pergunta e depois você fica à vontade para tocar em qualquer outro assunto, porque o tempo é nosso inimigo. Como você falou, a gente pegaria um só ponto da nossa fala e ficaríamos horas aqui conversando. Mas eu lembrei de um detalhe bastante importante que talvez seja conturbador, né, do ponto de vista da onde vem a fonte de informação, você vai entender a minha pergunta, com relação ao Gold Visa, ou seja, existe aí a história de que, mas vem cá, o IB5 então vai terminar, vai acabar, não vai ter mais investidor, eu tenho que correr, tem tempo para isso, como é que eu faço? Porque daqui a pouco não são mais 800 mil dólares, nem 1 milhão e 50, são 5 milhões de dólares, agora a régua aumentou.
explica para a gente um pouco, né, enquanto nada disso está valendo, mas também daqui a pouco alguma coisa vem pela frente, né, novidades todos os dias a gente tem. Qual é a tua percepção e qual é a tua orientação? Muito bem. Esse assunto foi muito polêmico, Márcio, quando surgiu, quando o Trump falou sobre isso, inclusive ele criticou o EB5, enfim. Mas a gente tem que entender uma coisa: o Trump é um businessman, né? É um empresário, um negociador, enfim. Então, toda a fala que ele traz ali, você tem que entender de fato qual que é o objetivo dela. Então, até mesmo abrindo parênteses, essa questão das tarifas, muitas vezes ele não quer aumentar a tarifa, ele quer uma outra coisa, mas isso é uma forma de chamar a atenção de um país para sentar na mesa e negociar algo que ele queira fazer. Então, e aí, de novo, é um outro assunto para horas, mas voltando para o Golden Visa eu acho interessante para um tipo de público. E qual o tipo de público? Na categoria do EB5, você tem países como China, Vietnã, Índia, que tem uma lista muito grande de aplicantes. E essa lista de aplicantes, ao invés de demorar 6 meses, um ano, como demora para o brasileiro, acaba demorando entre 5 a 15 anos, dependendo do país, para esse cara. Então, esse chinês, por exemplo, vou colocar o exemplo da China. O chinês que tem muito dinheiro, e ele gostaria de aplicar para o EB5, ele está numa lista que vai demorar 10 anos para ele ser aprovado no, EB, no Green Card. Então, esse cara, ele tendo dinheiro, ele consegue aprovar, aliás, desculpa, aplicar 5 milhões de dólares num Golden Visa e ser aprovado em poucos meses. Então, o tipo de público que o Golden Visa vai atender vai ser para esse tipo de público. Não vai ser para o público do EB5, porque o EB5 é diferente. Principalmente para países que têm o tempo ali, ele está num tempo ok, não está muito demorado. Então, vamos agora com segurança ao IB5, por mais que ele tenha criticado, etc. Vai acabar, Mário? Como é que vai ser o IB5, né, se for aprovado de fato, porque tem que ser aprovado no Congresso, Senado, etc. O Golden Visa não está em vigor ainda. Tem duas questões. O EB5 tem tempos de extensões que o Congresso faz. Então, a data agora que ele vai ser expirado, essa extensão atual, vai ser setembro de 2027. Então, até lá, o EB5 continua funcionando normalmente. Tem uma outra questão que protege os investidores, que tem uma provisão, uma lei chamada Grandfather Provision. Essa lei garante que toda aplicação, no caso do EB5, até setembro de 2026, esteja garantida que ela vai ser concluída, independente se acabar o EB5 depois. Então, são duas camadas de proteção. Essa lei que garante até esse período de 26 e a extensão do EB5, ela está válida até 27, setembro de 27. Então, eu aconselho, se algum investidor quiser de fato investir no EB5, eu preferiria, né, a minha recomendação é que investisse até setembro de 2026, que é essa lei que garante. Caso o investidor invista depois dessa data, até setembro de 2027, pela lógica, a lei vai estar de pé também com relação à extensão do EB5. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que, sei lá, o Congresso vote e antecipe isso. Mas até setembro de 2026 está garantido, tá? Então, com relação ao Golden Visa, podem ficar despreocupados porque é um tipo de público muito nichado e diferente do público do EB5, tá? Então, com relação ao EB5, estamos protegidos aí até essas datas que eu mencionei. Bacana. Ou seja, vão conviver harmoniosamente, né, os dois vistos por um bom período e, se for aprovado, como a gente está comentando aqui, é mais uma categoria, talvez, Exato. exatamente para que os Estados Unidos faça aquilo que o atual governo está pensando. É muito claro, né, Mário, tudo que a gente está vendo. E aí não vamos entrar no mérito da questão, né, da perseguição, obviamente, atual contra os imigrantes ilegais, mas o grande objetivo que a gente está vendo nos Estados Unidos, até porque sempre dependeu da mão de obra migratória, é qualificação, né? Simples assim, né? Sim, O investidor que tem 5 milhões ou que tem de 800 a 1 milhão e 50, ele não é o seu dinheiro que vai fazer diferença nos Estados Unidos, é a sua capacidade de produção, né? A sua capacidade exatamente. produtiva vai muito além desses números. Então, na verdade, é isso que os Estados Unidos quer. Qualificação através de gente que sabe produzir, né, que sabe trabalhar, que sabe investir
e que vai fazer, como eles mesmos falam, uma América cada vez maior para os americanos e para quem vive aqui. E se você tem essa pretensão, você tem essa vontade e acha que essa é uma grande oportunidade para você e para sua família, não perca tempo, né? Faça isso o mais rápido possível. Mário, foi muito legal conversar contigo e olha que eu nem falei a respeito um pouquinho do teu trabalho, de tudo que você faz. Fica à vontade para contar um pouquinho aqui para a gente antes de você se despedir momentaneamente, porque eu sempre falo, né, que os nossos colunistas, quem passa pelo Conexão USA, ele é convidado a permanecer, ou seja, outras vezes você virá aqui para a gente conversar sobre vários outros assuntos, especialmente pela essa parceria, né, da Proxy Financial com a Explore Group e conosco aqui no Conexão USA, através de mais um parceiro muito competente no Brasil, que é o Notícias Agrícolas. Tem uma frase que diz que ninguém faz nada sozinho, né? A gente precisa, obviamente, de bons parceiros para que as coisas aconteçam. E aí tem uma outra que eu acho que alegam que é de Nelson Mandela, eu não sei quem é o autor, e é muito de uso comum, né? A gente ouve muito por aí, é que sozinho você vai mais rápido, mas junto vai mais longe, e essa é a nossa intenção aqui, né? Que a gente vá de mãos dadas ao nosso objetivo principal, especialmente num país onde a gente sabe do que está acontecendo e que existem alternativas e defesas, porque se ninguém pensa por você, então quem sabe você mesmo pensa por você e pela sua família, é a forma de se proteger. Mas fica à vontade para falar um pouquinho aí a mais do teu trabalho e trazer para a gente hoje as tuas considerações finais, por favor. Bom, primeiro vou agradecer novamente, Márcio, e a Conexão USA pelo convite, e vai ser um prazer aí estar de volta nas próximas oportunidades. Então, falando um pouquinho mais rapidamente aqui da questão da proxy, o que, que a gente traz aí de valor agregado para os investidores, eu acho que a gente divide em dois pontos. Tanto o brasileiro que quer diversificar, começar a ter um pé de exposição no internacional, conhecer o mercado, entender, começar a ter esse pezinho de proteção patrimonial, de investimento, e ao mesmo tempo o brasileiro que queira entender essa parte de migração porque ele tem um plano de se migrar. A gente está aqui 100% à disposição para ajudá-lo a entender a necessidade. E eu falo que até um recado final, Marcelo, eu falo para todo mundo. A recomendação que o seu vizinho, seu amigo recebeu, não é a mesma recomendação para você. Então não siga uma recomendação que você ouviu falar, porque uma vírgula pode mudar totalmente uma recomendação. Então, a nossa sugestão e recomendação é que você sempre procure bons profissionais, e a Prox está disponível aqui junto com a Conexão USA, com relação com a Explorer, para entender seu caso, entender seus objetivos, seus desejos e ajudar você a trilhar esse caminho tanto de diversificação, mas também de expansão patrimonial seja por investimento ou seja por imigração. Então, de novo, agradeço pelo tempo, Márcio, e pela oportunidade, e a gente está disponível aqui 100% para ajudar aos investidores a alcançarem seus objetivos. Que legal, muito bacana. Mário Felipe Adib, diretor Brasil da Proxy Financial, falando conosco aqui neste episódio do Conexão USA, que termina por hoje, mas volta, obviamente, trazendo cada vez mais novidades, informações e qualificação. Obviamente, a gente procura cada vez mais qualificar as nossas informações, por isso que as suas sugestões são sempre importantes, até mesmo de assuntos, de pautas, né? Críticas também. Márcio, precisa falar um pouco mais disso, precisa falar menos daquilo, enfim, nós estamos fazendo junto, nós estamos erguendo esse prédio aqui junto com todos vocês. Mário, muito obrigado, viu? Até a próxima oportunidade. Eu tenho certeza que logo, logo a gente vai se ver de novo. Um grande abraço, meu amigo. Obrigado, abraço, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. E para você que ficou até agora, até o final desse episódio, mais uma vez o meu muito obrigado por ter estado aqui conosco, por ter absorvido um pouquinho do que a gente falou e especialmente estamos aguardando a sua conexão conosco, a sua informação, a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão, porque ela é muito importante, ela é muito valiosa para que a gente possa evoluir e trazer para você essa oportunidade. Porque nós já vivemos aqui dentro das empresas nos Estados Unidos, né, com o grupo Explore, especialmente muitas características, muitas novidades e muitos cases de sucesso.
E é em cima desses bons exemplos que a gente gostaria de dividir com vocês também. Só que cada caso é um caso, cada história é uma história, e a gente quer conhecer a sua, a gente quer entender um pouquinho da sua necessidade. E talvez seja esse um dos caminhos para que você possa trilhar junto conosco e também ter uma diversificação, seja de investimentos, seja de moradia, ou até mesmo, quem sabe, né, de novos negócios aqui nos Estados Unidos. Nunca deixando de lado, claro, o nosso querido Brasil. Então, entre em contato conosco. Mais uma vez está aqui, né, e pela última vez nesse episódio, o nosso QR Code para você entrar em contato e fazer uso da melhor maneira possível. Estamos aguardando. Obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Valeu!